Bom estar aqui na igreja mais uma vez com os irmãos para adorar ao nosso grande e maravilhoso Deus. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Bíblia aberta diante de você, vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso Pai, nós aqui abrimos o nosso coração nesse momento, no silêncio do nosso coração, do nosso espírito. Nós louvamos a Ti como nosso Deus, Criador, Salvador, Redentor e Mantenedor. E aqui, Senhor, rogamos a influência do Teu Espírito sobre nós. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente e falar, Senhor Deus, conosco nesta manhã. E nos revelar, e se revelar a nós. Aqui nos entregamos nesse momento. Que toda a nossa vida lá fora seja deixada de lado. Possamos aqui desligar os aparelhos e nos conectar diretamente contigo. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 1, queridos, verso 1. Ali está escrito assim. Obrigado, querido. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui Hebreus fala que Deus se revelou de muitas maneiras, através das eras. E ali na época da igreja primitiva, Deus se revelou através do próprio Jesus, do próprio Deus, se tornando carne e habitando entre nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dom de profecia. O dom de profecia é algo importante para a igreja adventista e na Bíblia. Eu confesso a vocês que quando eu tive um forte estudo na Bíblia sobre Apocalipse. Foi o meu primeiro estudo sobre profecias. Mas quando veio o estudo do dom profético, não foi um estudo forte. E eu falei com a pessoa assim, olha, eu creio em tudo que você me ensinou até agora, mas essa questão aí, eu não creio. Não aceito. E eu só fui compreender o dom profético ali, estudando depois separadamente, mais profundamente, e lendo e me inteirando sobre o assunto. Muitas pessoas na igreja se tornam adventistas, se batizam na igreja adventista, mas não entendem profundamente. E alguns podem ser que até rejeitam, porque não receberam um estudo adequado sobre o assunto. Quando eu estudei, eu passei a me apaixonar pelo dom de profecia. E hoje nós vamos falar a primeira parte do dom profético, e quando voltarmos em dezembro, no próximo sábado, que estaremos aqui em dezembro, nós vamos fazer a segunda parte, que também é muito importante. O dom profético não é algo só da igreja adventista. Nós temos muitas crenças que nós dividimos com as outras igrejas também. Compartilhamos, E temos a mesma crença. Outras são diferenciais da igreja adventista. Por exemplo, a doutrina do santuário, do juízo, é algo praticamente exclusivo da igreja adventista. Mas o dom profético não é. Não é. E a igreja adventista recebe muitas críticas por causa da crença do dom profético. Mas veja, quando você vai para as igrejas evangélicas, está cheio de profecia, de revelação, dos pastores, dos membros. É que Deus me revelou isso, Deus me falou assim, Deus falou comigo hoje. Então, revelação no mundo evangélico é normal. A igreja católica, no início do século passado, teve as 3 meninas de Fátima que dizem que receberam lá mensagens. Aquilo, na Bíblia, seria dom profético. Receberam mensagens, que apareceu lá para elas a Nossa Senhora e revelou ali. Então, o que é isso? Dom profético. Você vai para o islamismo, eles têm o quê? Mohammed, o profeta, bilhões de pessoas creem no dom profético de Mohammed. Você vai para as religiões ali, o hinduísmo e religiões na Índia,
Muitos recebem entidades que se revelam a eles. Então isso não é uma coisa exclusiva da igreja adventista. O mundo inteiro, né, tem essa questão. Agora nós vamos ver na Bíblia sobre o dom de profecia. Quando Deus criou a humanidade, Deus não precisava de dom profético. Por quê? Porque ele falava face a face. Deus se revelava pessoalmente. Conversava com Adão e Eva, como nós estamos aqui, juntos aqui. Não havia separação entre o mundo, nosso mundo material, e o mundo espiritual. Mas o pecado fez o quê? Fez uma separação. Né? Adão nunca mais viu a divindade. Adão se relacionava normalmente com os anjos. E nunca mais ele pôde ver. E com a multiplicação da humanidade, a terra vai se enchendo, houve a necessidade de Deus se revelar ao ser humano. Como Deus se revelou ao ser humano? E se revela de várias maneiras. Uma das maneiras que Deus se revela, através da natureza, das coisas criadas. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se comunica e se revela através das coisas que foram criadas. E as coisas criadas nos dá a certeza da existência de um Criador. As coisas criadas não dizem quem é esse Criador, mas nos diz com certeza que há um Criador. Agora, quem é o Criador? Temos outras revelações, por exemplo, a Bíblia é uma revelação de Deus. E nos mostra quem é esse Deus Criador dos céus e da terra. Então, ali em Hebreus diz que Deus se revelou de muitas maneiras. E de uma das maneiras que Deus se revelou à humanidade é através do dom de profecia. Timóteo, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu vou colocar os textos aqui. Se você for muito rápido, pode abrir aí. Mas se você não quiser, pode ouvir os textos aqui e depois me pedir todo esse material. Eu passo para você conferir os textos em casa. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Deus, ali diz, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a maneira de Deus se revelar, Deus inspirou a mente de homens normais, seres humanos como eu e você, se colocaram à disposição de Deus. Homens que acertaram e homens que erraram muito na vida. Mas Deus escolheu essas pessoas que abriram o seu coração para que Deus pudesse atuar através deles. E Deus então revelou a sua vontade, e essas vontades, a revelação de Deus foi sendo escrita com o passar do tempo. Como Deus se comunicava com os profetas? Como diz a Bíblia? De várias maneiras. Em Números, Deus diz assim: então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, boca a boca, falo com ele. Então a maneira de Deus se revelar, aqui diz sonhos, visões, ou em algumas circunstâncias Deus falava pessoalmente, boca a boca, no caso de Moisés. Então Deus usava sonhos e visões. Olha o que diz Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então veja que a figura do profeta, o dom profético, é algo fundamental em toda a Bíblia. Toda a revelação, toda a palavra de Deus, ele veio através do dom profético. Uma revelação direta de Deus, ou Deus inspirando também diretamente a mente do profeta, e ele desenvolvia o texto. Provérbios 29, 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aqui duas coisas. Primeiro, o dom de profecia é fundamental. Senão, a humanidade se corrompe. Qual que é a história da Bíblia? A história da Bíblia é a história da corrupção humana e o amor de Deus atraindo e trazendo o povo de volta para Deus. Toda vez, nos grandes eventos da humanidade, Deus aparece com o dom profético,
né, trazendo um profeta com uma grande mensagem, chamando a atenção do povo, trazendo o povo para Deus. Assim foi na época do dilúvio. Quem Deus levantou no dilúvio como profeta? Noé. Né? Na época, logo após o dilúvio, na época da Torre de Babel, pouco depois, quem foi levantado? Abraão. Na época da escravidão do povo de Israel no Egito, quem que Deus levanta para libertar o povo? Moisés. Na época, um outro grande evento, na época da escravidão, do exílio da Babilônia, um pouco antes, quem Deus levanta? Isaías. Né? Depois, na época, Jeremias, lá em Babilônia, Ezequiel, Daniel, grandes profetas. Antes da vinda de Jesus, quem que veio a esse mundo como grande profeta? João Batista, o maior de todos os profetas, disse Jesus. Né? Então o dom profético, ele é presente, né? Sempre, para trazer o povo de volta à verdade. Né? E ali você vê o profeta ensina o povo a guardar o quê? A lei de Deus. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. O dom profético sempre ligado à lei de Deus. Eu já falei isso, vou repetir muitas vezes aqui. Deus primeiro usou Moisés para estabelecer todos os princípios bíblicos nos 5 primeiros capítulos, livros da Bíblia, no Pentateuco. Todos os profetas que vieram depois não ensinaram nada de novo. Nada. Os profetas que vieram depois foram chamar o povo de volta para a lei de Deus e para a guarda dos mandamentos. Nenhum profeta se levantou depois para ensinar um princípio novo. E nenhum profeta que se levantar vai ensinar nada novo. Porque todas as coisas nos remetem à guarda dos mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12. O dom de profecia foi somente no período do Antigo Testamento? Essa é uma questão. Muita gente fala assim, não, o dom profético foi só na época até Jesus. Depois não existe mais. Será que é assim? É possível ter profetas depois, na época do Novo Testamento, e também hoje em dia? O que diz a Bíblia? Efésios 4, diz assim, Ele mesmo, Deus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, visando, com vistas o quê? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o dom profético, Efésios, é um texto do Novo Testamento, não do Antigo Testamento. Ali Jesus já tinha ido de volta para o céu. A igreja estava sendo estabelecida quando Paulo diz que Deus estabeleceu na igreja primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Ou seja, o dom profético, ele é fundamental na Bíblia, foi no Antigo Testamento e foi fundamental na edificação da igreja cristã primitiva e é fundamental na edificação da igreja hoje. Né? Então Deus estabeleceu. Em 1 Coríntios, capítulo 14, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que profetiza, edifica a igreja. O dom profético ele é fundamental. Muitas religiões aí crê que um sinal, que o dom de línguas é um sinal do crente. Né? É um sinal do batismo do Espírito Santo, que é o dom de línguas. A pessoa falar em outras línguas, né? Mas Paulo fala que o que fala em outra língua edifica a si mesmo. Agora, o que profetiza, edifica quem? A igreja. E ele continua. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia, o dom profético, não é para os incrédulos, e sim para os que? Para os que creem. Um dia eu falei isso para um pastor evangélico, ele ficou indignado comigo. Colega meu, ele não. Profecia é para o povo lá fora. Dom de língua é um sinal para nós aqui dentro. Aí eu falei, não, amigão, a Bíblia diz ao contrário.
dom de línguas era para pregar, para os discípulos pregar para o povo de fora. É um sinal para eles. Dom de profecia edifica a igreja. Aí ele, não. Eu abri o texto, ele leu, e no final ele falou assim, você está certo. Né? A Bíblia está certa. Então, o dom de profecia, ele é algo que edifica o quê? A igreja. Ele é algo para os crentes. Quando eu dou estudo bíblico, eu não uso um texto do Espírito de Profecia. Não precisamos. Com o pessoal lá fora. Não precisamos. Você pode usar toda a Bíblia sem usar o dom profético. É óbvio que nós podemos sim, nos beneficiar do conhecimento profético para transmitir a verdade às pessoas. Mas o dom de profecia é algo interno nosso, exclusivo para os crentes. Por isso que ele edifica, não as pessoas lá fora, que podem ser beneficiados também pelo dom profético, mas ele edifica a igreja, fortalece e estabelece a igreja. 1 Coríntios 12, Paulo diz, uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente o quê? Apóstolos, em segundo lugar, profeta. Mais uma vez, é o segundo dom ali, de maior importância dentro da igreja, o dom profeta. O que a Bíblia diz sobre os falsos profetas? Se eu falar para vocês assim, olha, pessoal, está rodando aqui em Porto Belo, aqui na região de Itapema, você tem que ter cuidado, está rodando aqui notas falsas de R$7. Você tem que ficar preocupado? Por quê? Porque não existe. Mas se eu falar com você assim, olha, cuidado com nota real aí, falsa de R$50. Está rodando aos montes, a maioria, 70% é falsa. Quando você pega uma nota de R$50, você vai ficar o quê? Preocupado. Por quê? Porque existe a verdadeira. Quando Jesus diz cuidado, o que Jesus diz lá em Mateus 7? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, quando Jesus fala cuidado com os falsos profetas, porque ele estabeleceu verdadeiros profetas e foi estabelecido em toda a história bíblica, toda a história humana. Então, cuidado com falsos profetas, porque existem os verdadeiros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24. Jeremias, falando de falsos profetas, ele diz assim, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja meu povo. Falsos profetas, profetizando coisas boas, em vez de profetizar a verdade, eles profetizam coisas boas para enganar as pessoas. Um falso dom profético. Segundo Pedro diz assim, capítulo 2, verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então, falsos profetas, profetizando falsamente, ensinamentos errados para destruir a fé das pessoas. O Evangelho de João vem a nós para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é Deus eterno. Mas tem aí profetas que estão profetizando aí nas igrejas que Jesus não é Deus. Ou ele é Deus, mas um Deus com D minúsculo. Com D minúsculo. E ensinam que Jesus, ele não foi criado, mas foi gerado. Havia um tempo que ele não existia, então ele foi gerado dentro do Pai. Essa é uma doutrina que os bispos reuniram ali no quarto século e no credo de Nicéia colocaram lá que Jesus foi gerado, ou seja, houve um tempo que ele não existia. Isso aí não é doutrina protestante, não é doutrina adventista do sétimo dia. Nós cremos que Jesus foi gerado no contexto da sua encarnação, gerado no ventre de Maria pelo Pai, mas não a sua existência eterna, ele foi gerado um dia. São doutrinas falsas. E de vez em quando, isso alcança algumas pessoas que se desviam da fé.
Essas pessoas sempre que se apegam a esses ensinamentos falsos acabam se desviando. A crença do Espírito Santo, né? Uns creem que o Espírito Santo não existe. O Consolador, tanto ali abertamente ensinado na Bíblia, e várias doutrinas falsas. Deuteronômio, ali Moisés fala: lembra-te do que te fez Amaleque. Atacou na retaguarda todos os desfalecidos, cansados e fracos. O falso profeta chega num lugar, ele fica analisando as pessoas. Quem são os fracos na fé? Aí ele começa a visitar essas pessoas e fazer pequenos grupos de estudo para enganar as pessoas. Pastor aqui em Navegantes, antes de eu chegar, passou lá e arrastou várias pessoas. E arrastou vários líderes da igreja, mas a maioria voltou, graças a Deus, para o caminho certo. E se infiltrou na igreja, foi eleito até ancião da igreja. Mas era um falso profeta de outra religião, que se passava por adventista, ensinando coisas horrorosas. E alguns creram, e quando ele foi embora, foram embora junto. Né? Que triste. Como identificar o profeta verdadeiro? A Bíblia nos dá várias dicas. Não é uma coisa só que faz de uma pessoa um profeta verdadeiro ou falso. É um conjunto de coisas que você tem que analisar. Se esse profeta tem uma mensagem verdadeira, ou se ele é falso profeta. Né? Então, características do profeta verdadeiro. A Bíblia nos dá muitas. Por exemplo, profecias devem se cumprir. Isso é claro. Se a pessoa fala que é profeta e a profecia não se cumpre, é um falso profeta. Na época da pandemia, surgiu uma irmã aí meio doidinha, desculpa a expressão, né? Um parafuso. E ela disse: Jesus vai voltar. E ela marcou a data de Jesus, da volta de Jesus em 2020. E ela foi na internet: Jesus vai voltar dia 1º de abril de 2020. E se Jesus não voltar, eu nunca mais boto a minha cara na internet. Pô, ela podia ter procurado qualquer data, mas logo a data do dia da mentira, que o pessoal aí, né? Jesus não voltou. Vocês acham que a irmã voltou para a internet? Sim ou não? Voltou para a internet. Pagou um tempo fora, né? Depois ela voltou dizendo que estava ali profetizando, que Deus revelou para ela, que ela era agora a profetisa oficial da igreja, e o marido dela era o presidente mundial da igreja adventista. Eu não creio que ela tinha seguidores, não. Mas tem uns profetas que tem. Lembra lá do Henry Christ? Aquele monte de Henry Christ atrás dele ali. Tem gente para crer em tudo que você imagina. Né? Mas a profecia de um verdadeiro profeta, ela vai se cumprir. Agora, tem profetas, falsos profetas, que a profecia se cumpre também? Sim ou não? Sim. Por exemplo, a mãe de Ná. Lembram da mãe de Ná? Os mais antigos aí? Quem tem cabelo branco vai lembrar, mãe de Ná, né? Se você não tem cabelo branco e lembra dela, porque seu cabelo está pintado. Sim ou não? Mas não faz tanto tempo que ela morreu assim. Né? Ela predisse, como é que ela ficou famosa? Ela predisse, nos anos 90 ali, que aconteceria um acidente com os mamonas assassinas. Aí, 2 meses depois, aqueles meninos morreram no acidente. Ela ficou famosa. Os famosos iam a ela para conselhos e profecias e papapá. Ganhou muito dinheiro aquela mulher. Mas isso não faz dela uma profeta verdadeira. Né? O diabo, queridos, não sabe o futuro. Não sabe. Mas ele pode fazer o quê? Acontecer, se Deus permitir. Então não é porque uma pessoa profetizou algo e aconteceu que você tem que crer nela. Tem que ser isso e um conjunto de outras coisas que a gente vai ver aqui. Né? Eu lembro de um pastor, de uma irmã, eu estudei a Bíblia com ela, muito querida. E ela era de uma igreja evangélica. E ela me contou a história. E depois eu estudando com ela. Ela era de uma igreja evangélica, o seu marido estava com câncer. Muito ruim no hospital. E ela passava numa igreja grande. As pessoas não se conheciam, a igreja é enorme. Milhares de pessoas. E teve uma campanha na igreja de oração pelos doentes. Era uma quarta-feira. Ela pegou a foto do seu marido e colocou lá na frente, no púlpito, junto com outras fotos, que as pessoas estavam orando.
Aí o pastor lá na frente, profetizando, pegou uma foto. E era a foto do marido dela. E ele pergunta, quem é aqui o fulano de tal, o nome escrito ali nas costas, né? Irmã tal, tá aí? Ela, tô aqui, pastor. E o pastor revela, minha irmã, tem uma revelação de Deus para você. Deus está pedindo nesse momento, Deus está me revelando para você se preparar. Porque o teu marido vai morrer em alguns dias. Poucos dias depois, o marido recebeu alta, melhorou, saiu do hospital. Passa um tempo, um ano parece, o marido dela voltou a ser internado. Nova campanha, mesmo pastor, não lembrava nem da ovelhinha. Igreja grande, não conhecia todo mundo. Campanha de oração, ela colocou lá a foto. O pastor pegou a foto. A mesma foto. Quem é? Minha irmã, estou aqui. Meu marido está internado no hospital. Está ruim, os médicos já desenganaram. Irmã, Deus está me revelando agora que a senhora tem esperança. Teu marido vai ser curado em 10 dias. 10 dias o marido morreu. E o pastor falou assim, seu marido vai ser curado em 10 dias e vai fazer você muito feliz. E ela falou assim para mim, pastor, ele mentiu 3 vezes. Primeira vez, que ele iria morrer, meu marido foi para casa. Segunda vez, ele mentiu, que ele iria ser curado e morreu. A terceira vez é a pior. Ele me fez miserável a minha vida durante 50 anos. Agora, depois de velho, ele ia me fazer feliz. Né? Então, um falso profeta, profetizando ali, queridos, para enganar as pessoas. Né? Então, cuidado com falsos profetas. Segunda dica para saber um profeta verdadeiro. O profeta deve estar em harmonia com o quê? Com o Evangelho, com a Bíblia. Olha o que diz Paulo em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Grava esse texto. Paulo diz assim para a igreja dos Gálatas, né? Da Galácia. Mas ainda que nós mesmos, os discípulos, né? Os apóstolos, ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente que já vos pregamos, seja maldito. Paulo estava bravo ali com a igreja dos Gálatas. Ele passou lá com muito suor e oração e sangue. Ele abriu aquela igreja, edificou aquela igreja. Agora ele recebe uma carta falando que aqueles irmãos estavam apartando da fé. Que alguns falsos cristãos estavam lá querendo desviar eles da fé. Então ele escreve a carta. Toda carta Paulo começa bajulando os irmãos. Essa carta Paulo começa assim. Vocês estão desviando da fé. E chama a atenção do povo, né? Aí ele vai dizer assim no verso 8. Ainda que eu, ou um dos apóstolos, apareça para vocês aí, pregando outro evangelho, senão o que já foi pregado, seja maldito. Mesmo que um anjo do céu apareça para vocês, se dizendo sendo do céu, e pregue para vocês outra coisa, seja maldito. Por quê, queridos? Não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho. A Bíblia já é o evangelho pregado, você não tem que crer nada. E Jesus teve a sua pregação simples. Sim ou não? Jesus falou a linguagem do povo, não trouxe polêmicas, falou coisas fáceis para entendimento do povo e para a salvação. Tem uma religião que tem um seu profeta chamado Joseph Smith. Aos 17 anos, interessante, né? 17 anos, ele recebeu uma visita de um anjo, ou de 2 anjos. Um deles chamava Anjo Moroni. E esse profeta teve uma visão. E o anjo deu para ele placas de ouro. E dizem eles que a Bíblia está mal traduzida. Eu ouvi isso aí de um deles, num estudo bíblico. Eles dizem, a Bíblia está ultrapassada e mal traduzida, cheia de erros. Não é mais um livro confiável. Por isso o anjo deu para ele, para o profeta Joseph Smith, o novo evangelho. E eles chamam, né, esse evangelho, são jovens bonitos, muito bacanas,
que andam assim de camisa branca, indo de casa em casa, pregando o evangelho. São pessoas maravilhosas. Não estou falando aqui das pessoas. Se você conversar com eles, são pessoas alegres, felizes, né? Que na intenção deles estão ali achando que estão pregando o evangelho, mas estão pregando outro evangelho. Para eles, se você chama, vamos fazer um estudo bíblico, ele vai fazer um estudo com você do livro do novo evangelho que eles têm, e não da Bíblia. Da Bíblia eles sabem muito pouco. Eles ensinam o quê? Que o profeta recebeu placas de ouro com uma nova mensagem diferente. Ensina que a alma é imortal, que os mortos estão no céu. No estudo que eu estava ali com eles sobre a condição do homem na morte, eu peguei um texto bíblico de Eclesiastes 9, verso 5 em diante, e mostrei para eles. Aqui diz que a pessoa que morreu não tem amor, ódio, não tem nada, a pessoa não sabe nada, está dormindo no pó da terra. Aqui no profeta de vocês aqui, na página tal, no livro tal, está dizendo que a pessoa, quando morre, está com Deus no céu com extrema felicidade. Eu perguntei, quem está certo? O profeta de Deus, da Bíblia, ou aqui o profeta Alma, de vocês? Ele disse assim, a Bíblia está errada. Ali eu parei, não tinha mais condições da gente estudar. Eu disse, vocês estão cometendo suicídio espiritual. Porque a Bíblia é a base da nossa revelação. Se você tira a Bíblia fora, descarta e coloca outro profeta, você pode crer no que você quiser, né? Eles dizem, o profeta Joseph Smith diz que João, Tiago e Pedro ali apareceu para eles. Sabemos que Pedro, João e Tiago estão dormindo no pó da terra, né? Eles dizem, profetizou que o domingo é o dia do Senhor. A Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor, né? Eles também ensinam, o profeta ensina que há batismo dos mortos. Ou seja, se uma pessoa tem um parente lá no inferno queimando, e quando a pessoa se batiza aqui, você que se batiza pela fé, pode tirar o teu parente que está queimando no inferno. Então veja, doutrinas que a Bíblia não ensina. Poligamia, você pode ter quantas mulheres quiser, né? Então, ensinamentos que não são bíblicos. 1 Coríntios, os espíritos dos profetas, Paulo diz, estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, um profeta que se levanta não pode ensinar algo que os profetas da Bíblia já ensinaram, né? Ou não pode ensinar algo contrário ao que os profetas ensinaram. 1 João, capítulo 1, verso 4, preocupado com com fake news, né? Dentro do cristianismo e falsos profetas. João diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, o quê? Provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, você não pode crer no que é pregado aqui na frente. Você tem que crer, mas primeiro ver na palavra de Deus se o que está sendo pregado é correto ou não, se está de acordo com a Bíblia. Paulo vai falar isso para a igreja de Tessalônica. Paulo chega para a igreja de Tessalônica e fala assim, olha irmãos, vocês são nota 10. Eu vim aqui, preguei o evangelho, vocês todos creram e foram batizados. Os bereanos não. Os bereanos são melhores do que vocês. O povo da Bereia é melhor do que vocês. Por quê? Eu cheguei lá, preguei, antes deles crerem e serem batizados, eles foram para a Bíblia, para as Escrituras, ver se eu estava falando que era verdade. Ou seja, os bereanos provaram se o que eu estava falando era verdade ou não. Eles não creram só de ouvido, eles foram confirmar nas Escrituras. E João está falando assim, né? Quando qualquer pregação da Bíblia, seja aqui na igreja adventista ou qualquer outra igreja, você tem que ir para a Bíblia e provar nela se a pessoa está falando o que é certo ou o que é errado. Outra dica para saber se uma pessoa é falsa ou verdadeira, ali diz assim, o profeta, né? Deve levar as pessoas a adorar a Deus de maneira correta,
levar o pecador a amar e obedecer a Deus e sua palavra. Deve elevar a palavra como única regra de fé. O profeta verdadeiro sempre vai exaltar o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Né? Veja, esse outro profeta que falamos aqui, ele rebaixa a Bíblia e coloca o livro deles como a maior de todas as revelações. Né? O falso profeta sempre vai exaltar os seus estudos, o seu conhecimento da Bíblia, né, das Escrituras. No final, ele vai rebaixar a Bíblia e falar do que ele está ensinando. É sempre assim. E a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Queridos, daí a importância da gente estudar esse livro maravilhoso, a Bíblia. Tem que ser o nosso alvo de estudo todos os dias. A cada manhã, ou à tarde, ou à noite, separar tempo para meditarmos, estudarmos a Bíblia e as coisas relacionadas a ela. Né? Por isso que é tão importante estudar a lição da escola sabatina. Né? Seja com a lição comprada, seja ali pelo grupo. Eu mando a lição da escola sabatina ali no grupo da igreja. Não é para você estudar por ali, não. Ali você deve ter a sua lição. Né? Eu mando ali para você encaminhar para amigos, para parentes, né? Abrir grupos e levar a mensagem para as pessoas. Mas se você não tem a lição física, tem a lição digital, estude ali pelo grupo. Ouça o áudio. Não sei ler. Ouça o áudio da lição. Eu adoro ler a lição escutando o áudio. Né? Eu gosto. Sempre escutar o áudio da lição. Então, estudar a Bíblia é fundamental. E o profeta verdadeiro sempre vai levar a pessoa para a Bíblia e nunca para os seus escritos. Outra dica, sinal de um verdadeiro profeta. O profeta guarda e ensina a guardar toda a lei de Deus, e não somente parte dela. Né? Tem muitos profetas aí dizendo que é profetas, pastores, mas não guardam e não ensinam o povo a guardar o quê? Os mandamentos de Deus. Provérbios 29, repetindo, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei e ensina a guardar a lei, disse Jesus, aquele que guarda e ensina, será considerado grande no reino dos céus. Todo que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não adianta guardar toda a lei de Deus e falar que um dos mandamentos não está vigente. Né? Não adianta ensinar a guardar 8 mandamentos. Tem que ensinar a guardar os 10 mandamentos. Características físicas dos profetas. Os profetas, em momentos de revelação, eles tinham características diferentes. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Profetas sentiam, né, um senso de indignidade, que eles não são dignos de receber aquilo. Você vê isso com Daniel, com Moisés, com Ezequiel, com Jeremias. Né? Eles frequentemente perdiam forças em visão ali, em algo sobrenatural que acontece. Eles perdiam, às vezes caíam até por terra em sono profundo. Às vezes os profetas não respiravam quando recebiam visões. Se tiver alguém aí falando que está recebendo mensagem, um pastor ou qualquer um profeta que diz que é profeta, vai lá, tampa o nariz e a boca dele e vê quanto tempo aguenta. Se não respirar mesmo, pode ter certeza que mas se não for falso profeta, ele não aguenta nem um minuto, né? Profetas não têm ciência do que acontece ao seu redor, ainda que tenham olhos abertos durante a visão. Né? Profetas, às vezes, recebem força suplementar durante e após a visão. Os profetas, ocasionalmente, sofrem algum tipo de lesão física temporária, como foi o caso de Paulo. Perdeu a visão quando teve uma visão. Daniel ficou sem forças, doente. Jacó, quando teve uma visão ali, ou teve pessoal, né, com Deus, ele ficou manco. E assim em outras situações na Bíblia. Né? O dom profético na igreja remanescente. É possível ter o dom de profecia hoje? O que diz a Bíblia sobre isso? Né? Sobre o dom de profecia atual. No livro de Atos, Pedro vai citar o profeta Joel, que viveu século antes. O
profeta Joel havia profetizado algo importante. E Pedro aplica a profecia de Joel para o tempo dele, mas a profecia diz que é algo que acontecerá também nos últimos dias. Veja lá. Atos capítulo 2, Pedro diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Essa profecia já se cumpriu e vai se cumprir, né? Nos últimos dias será possível ter o dom profético, e isso vai acontecer, ainda está para frente também. Por isso que temos que estudar e ter cuidado com relação ao dom profético. Não estou dizendo aqui que vai levantar, eu estou dizendo quando vier o batismo do Espírito Santo, ou a chuva serôdia, muitas coisas vão acontecer na igreja, né? E a gente tem que estar alinhado com as Escrituras. Então, o dom profético é algo que acontecerá, segundo a Bíblia, também nos últimos dias. Você já ouviu falar no Elias profético? Preste atenção aqui, queridos. Elias. Quem foi Elias? Elias foi alguém que foi levantado por Deus para levar o povo de Deus de volta para Deus. O povo estava totalmente afastado. O povo, em vez de crer em Deus e nos profetas de Deus, estava crendo nos profetas de Baal, o Deus da chuva. A rainha Jezabel, né, era uma rainha que não era israelita. O rei Acabe se casa com ela, e ela traz lá da região dela 850 falsos profetas, que destrói a fé do povo, no Deus de Israel. Elias, então, ele se levanta, né, e ele vai, então, trazer o povo de Deus. Ele vai encarar o rei Acabe e todos os profetas de Baal, e Elias vai lançar um desafio no final. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Eu vou fazer um sacrifício aqui, e vocês, profetas de Baal aí, os seus 850, fazem o sacrifício de vocês. Se Deus for o Deus verdadeiro, ele vai mandar fogo do céu e consumir o meu sacrifício. Se Baal é o Deus verdadeiro, ele vai mandar fogo do céu e consumir o sacrifício de vocês. E o povo gostou. Os profetas de Baal ficaram meio com medo daquele desafio, mas o povo gostou. Então lançou-se o desafio. Os profetas de Baal oraram, nada aconteceu. Depois de meio-dia, Elias chamou o povo, mandou jogar água sobre o sacrifício, orou, e Deus enviou fogo do céu. E o povo clamou o quê? O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias aproveitou ali o êxtase do povo, pegaram os profetas de Baal e exterminaram com eles, limpando Israel daqueles profetas. Então você vê, Elias trouxe o povo de volta para adorar a Deus. Quando você vai no Antigo Testamento, o último verso do Antigo Testamento, os últimos versos diz assim, em Malaquias capítulo 4, Deus diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, Elias, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus diz: enviarei o profeta Elias. Então, os judeus, eles esperavam Elias vir antes do Messias chegar. Por isso que perguntaram para Jesus, por que eles dizem que Elias tem que vir? Antes, se o Senhor já veio como Messias, por que eles dizem que Elias tinha que vir primeiro? E Jesus foi explicar, né? Antes de Jesus explicar, quando Zacarias, o pai de João Batista, recebeu a visita de um anjo dizendo que ele teria um filho, e que esse filho se chamaria João, que seria João Batista, né? O anjo disse assim para Zacarias: pois ele, o menino, né, João Batista, será grande diante do Senhor, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Então, quer dizer que esse Elias que iria ser enviado seria o próprio João Batista. Não é que João Batista seria a encarnação de Elias, nada disso. João Batista ia nascer com o propósito que Elias veio: trazer o povo de volta, unir pais e filhos,
né? E selar a paz, preparando o caminho para a vinda de Jesus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia do Senhor? Foi a primeira vinda de Cristo, foi o primeiro aparecimento de Jesus na terra. Agora a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus, que também será o grande e terrível dia do Senhor. Jesus, sobre João Batista, Jesus diz assim, ele mesmo é Elias que estava para vir. Né? Jesus testemunha. Em Mateus, Jesus diz, então Jesus respondeu, de fato Elias virá, futuro, e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então veja, Jesus disse, Elias já veio e Elias virá. Ou seja, eu enviei um grande profeta e teremos um outro profeta que virá futuramente. E restaurará todas as coisas. Palavras de Jesus. Né? O que o Apocalipse fala do dom profético na igreja final, nos últimos dias, na igreja remanescente? Né? O que diz? Apocalipse capítulo 12. É um verso conhecido de todos nós. Ali é uma luta entre o dragão e a mulher. Entre a igreja e o diabo, Satanás. Satanás perseguindo a igreja desde o seu início, lá no Jardim do Éden, do povo de Deus. Tentando destruir. Tentou destruir a mulher, não consegue. Tenta destruir o menino que ia nascer da mulher. Tentou destruir Jesus, não conseguiu. Depois ele se volta contra a mulher, na nossa era cristã, não conseguiu destruir a mulher. Então o diabo vai se voltar contra o remanescente, contra a semente da mulher, né, contra a última fase da mulher aqui na terra. E diz assim, irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, a igreja, né, e foi pelejar, lutar com os restantes da sua descendência aqui na terra. Quem são? Os que guardam os 10 mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. João sabia o que seriam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, qualquer judeu sabe disso. Né? Então a característica do remanescente da mulher, da última fase da igreja, seria uma igreja que prega a guarda dos mandamentos e tem o testemunho de Jesus. João não sabia que testemunho de Jesus é esse. Aí o anjo no final do Apocalipse explica para ele. Né? Aqui o João falou, o anjo disse para ele, a característica do povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Lá em Apocalipse 19, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João se prostra diante de um anjo, Gabriel. Ele, o anjo, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, é o dom de profecia, né? O espírito da profecia. Então, quando ali em Apocalipse 12 diz que a característica do povo no final são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, está dizendo o quê? Que guardam os mandamentos de Deus e têm o dom da profecia, ou o espírito da profecia, ou o dom profético. Então, queridos, a igreja adventista, nós cremos no dom de profecia. E estamos fundamentados na Bíblia para crer no dom de profecia. E como cremos no dom de profecia? E o dom de profecia é algo interno que nos edifica como igreja e nos fortalece. Você só está sentado nessa cadeira macia, nesse templo bonito, porque Deus usou um dia o dom profético para edificar a igreja. Né? Para edificar a igreja. Semana passada eu preguei na igreja esse sermão. E depois alguém falou assim comigo, para que dom de profecia? A pessoa ficou brava. É cuspir no prato que comeu. Né? Porque a igreja existe hoje. Porque todo um histórico de pioneiros e o dom profético na igreja que fortaleceu e edificou a igreja. E eu digo para vocês, os lugares no mundo onde está a igreja adventista,
né, que prestem atenção e que levem boa consideração ao dom profético. A igreja está avançando. Lugares no mundo onde a igreja dá pouco valor ao dom profético. A igreja está se mundanizando em alguns lugares. Não há pregação do evangelho. E só existe evangelho lá hoje, porque Deus está mandando imigrantes para lá. Né? Para lá. Que estão ajudando a fortalecer aqueles lugares e aquela igreja. Que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. Né? Que você possa continuar amando essa igreja, buscando na Bíblia os fundamentos da nossa crença. Né? Crer na palavra de Deus. Usar os fundamentos e a revelação de Deus como princípios básicos na sua vida e na vida da sua família. E usar o dom de profecia também como conselhos para fortalecer e edificar a sua vida e a vida da sua família. No próximo, em dezembro, nós vamos trazer aqui, falar a segunda parte do dom profético. Por que cremos no dom de profecia e como cremos? Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.